esse tempinho gostoso, esse calor, mas Deus, né, agrada da nossa caminhada. Amém? Qual é a melhor forma da igreja receber o nosso visitante? Sinta vontade como na presença do seu pastor. Amém? Se eu falar em casa, deixe de ter vontade, né? Então sinta vontade na presença do seu pastor. Amém? Então vamos orar. Nós ouvimos aqui que Deus vai falar conosco, que vai usar os servos dele mais uma vez para falar conosco, né? Então tem mim que ele não vem aqui, mas a igreja gosta de chamar ele. Amém? E deixar Deus usar ele como ele sempre está usando. Amém? Que Deus abra nosso entendimento, que vai usar o servo dele. Amém? Senhor Deus, aqui agora, Senhor, nesse momento eu te peço, Senhor, toma cada um das tuas mãos. Obrigado, Senhor, de trazer cada um aqui para ouvir tua palavra. Então eu te peço, Senhor, usa seu servo mais uma vez aqui na tua presença. Não deixe que ele fale nada dele mesmo, mas sim usa ele, que seja canal de bênção para falar com a tua igreja. E eu também te peço, Senhor, não deixa, Senhor, nós aquilo que nós queremos ouvir, mas nós ouvir aquilo que o Senhor tem que passar para nós nessa noite. Senhor, eu entrego cada um nas tuas mãos. É isso que eu te peço e te agradeço desde já. Amém. Nosso irmão, né, uma oportunidade para fazer aquilo que Deus tocar no coração dele. Eu creio que desde o dia que ele foi convidado, Deus já colocou a palavra no coração dele e nos lábios dele. Amém? Quem não conhece, nosso irmãozinho vai fazer a apresentação. Amém? Ele pode ir até 10 para as 21. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus de poder e glória! Aleluia! Também saudade da igreja do meu coração. Amém? Amém. Deus continue sendo louvado. Vamos estar lendo, por gentileza, o livro de Isaías, capítulo 5. Aleluia! Isaías, capítulo 5, versículo 20. Subtítulo: A parábola da vinha e a sua aplicação. Nós estaremos utilizando apenas um versículo apenas, né? Por uma procura, né? Livro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Como o nosso pastor ainda disse, né, como o senhor ainda aqui, mas os nossos irmãos chegam para essa ministrando, com misericórdia do Senhor. Agradeço, como se fosse primeiramente a Deus por mais essa misericórdia, estamos aqui, e também o nosso irmão Tiago, tá? Amém, nosso irmão, né, José Miguel, irmão em Cristo, né, e grande amigo de consideração. Filha da verdade maneira, de Adelina, agradeço por esse voto de confiança, geralmente pela regência do jovem, né? Mais voto de confiança. Também a nossa mulher Tatiana, a nossa irmã Caleta, a irmã Maria, que é agora a maioria da vez sempre acompanha o nosso ministério. Agradeço pelo acompanhamento dos três irmãos que estão acompanhando o nosso canal. Aleluia! E também pela recepção de sempre, a nossa pastora Laís, sempre nos recebe bem, talvez com sua esposa, o missionário Alexandra, sempre deixa a gente à vontade, vai gravar, sempre ali, deu o melhor lugar para poder gravar, ali, acho que o melhor lá na frente, nós damos a licença da frente, então, é o nosso irmão também, Sona Praça, sempre está dando uma apoio, apresentação e a musical, etc. Agradeço aos irmãos pela colaboração, hein? Vamos encontrar também? Amém! Estaremos no versículo 20 e no 3 a igreja que estaremos repetindo mesmo no versículo 20, por gentileza. Agradeço ao nosso pastor aí, nosso irmão José Miguel, pela reverência, né, a palavra do Senhor, que está passando cedo. Já tem gente que passa, faltam 10 minutos, ó, tem 10 minutos só, tem 5 pessoas. Nós vamos, né, a reverência, não com mais tempo, mas sim a palavra, né, a reverência dele, dando bastante tempo a palavra do Senhor. Mas, né, estarei não acusado do tempo assim mesmo, mas agradeço pela reverência a palavra de Deus, amém? Isaías 5, versículo 20 diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz
e da luz a escuridade, que fazem do amargo doce e do doce amargo. No 3, vamos repetindo esse mesmo versículo de Isaías 5, versículo 20. 1, 2, 3. Ai do seu mal chamei, e ao bem mal, e que faz das trevas luz, e da luz trevas, e nada o amargo doce, do doce amargo. Aleluia. Glória a Deus. Esse irmão que vem estar falando, repetindo juntamente comigo, um texto que Deus colocou no meu coração, inversões de valores. Pode falar comigo, por gentileza, no 3, inversões de valores. 1, 2, 3. Inversões de valores. Podeis tomar o vosso assento. Aleluia. No nome do Senhor. Uma palavra, né, que é bom pela leitura e pelo tema que Deus colocou em nossos corações para essa ministração. Dá para entender que o assunto de hoje será este, sobre as inversões de valores, que é a qual nós temos desde o nosso século, no dia de hoje, onde a palavra valor em si tem um significado, que é qual é ser digno, ou seja, valores, ou valor significa ser digno, algo que a qual no dia de hoje muitos têm ferido, têm machucado esta palavra, não somente a palavra em si, mas pelo que ela é, ou pela pessoa que carrega isso, que carrega o seu valor, que carrega a sua boa conduta, que carrega o seu bom exemplo, que a qual conta no dia de hoje até que enfim, botaram na lei, estava no Instagram rodando, que ali muitas pessoas, como sempre fazem isso no tempo de carnaval, como aconteceu aquela vez, um acidente, né, que botaram os irmãos, já sabem, botaram o diabo carregando Jesus Cristo no chão, e ali houve um problema no carro dele, lá uma explosão, não lembro exatamente, mas houve um problema, um pequeno acidente. Cremos que é como consequência de Deus, como diz, né, também no 19, depois veio depois disso, né? E agora, quando esse versículo de Jesus, botando do lado dele lá como LGBT, e estava no Instagram, que aquele que colocasse uma roupa imitando Jesus Cristo, ou qualquer gesto que fizesse no carnaval, respeitando a nossa religião do cristianismo, correria o risco de pagar uma multa de 4.500, 2.500, algo assim semelhante. Ou seja, tem que vir botar pelo menos uma multa em respeito a nós, dependendo, né, dos nossos valores, e mesmo assim, quantos estão abusando de nossos valores, tentando ferir os nossos princípios, tentando ferir a nossa sã doutrina, que a qual nós aprendemos com nossos pastores, que a qual aprendemos com nossos antepassados, com os antigos profetas. Aleluia. E há uma grande importância, jovens abaixo de 100 anos, ainda é jovem, né? Que a qual há uma grande importância em nós meditarmos nessas sagradas Escrituras. Porque já dito, quando estão tentando inverter, tentando ferir, machucar, corromper este valor cristão que a qual nós carregamos, a nossa boa conduta, no meio da religião, do cristianismo que a qual nós seguimos. Cristianismo, né, como já sabemos, é a religião de Cristo. O cristianismo que a qual um dos homens ali, né, colocou, proclamou sobre isto, trazendo como se fosse nós que seguem ao cristianismo, estamos automaticamente seguindo a Cristo. Tem uma grande diferença quando se diz crente e cristão. Crente, todos nós somos também, mas como já tinha ditado, crente até o diabo é. Ah, mas o diabo não segue a Deus, não segue a Cristo, não vai na igreja, no evangelho. Por que o diabo é crente? Ele é crente porque no real significa
Aí é diferente, somos mais do que simples crentes, somos cristãos verdadeiramente seguindo os passos de Cristo. 1 Tessalonicenses, 1 João, na verdade, 1 João, na epístola de João, 1 João, capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, ou seja, Cristo, somos cristãos. E como já estava dizendo, há uma grande importância, irmão, nesse século de hoje, de nós, eu principalmente, Wesley Hugo e a amada igreja do Senhor, uma grande importância de nós se aprofundar nas sagradas escrituras. Por quê? Porque passaremos, como alguns irmãos, creio eu assim, já passou por várias situações semelhantes ao ser apertado pela necessidade de ser aprofundado na palavra. Como assim? De chegar em algum irmão, seja na escola, seja no trabalho, seja na vizinhança, e alguém chegar para mim, chegar para você e dizer: ó, não tem nada a ver isto, não tem nada a ver aquilo, não tem nada a ver botar uma roupa assim, assim assado, não tem nada a ver falar umas palavrinhas, um palavrão de vez em quando, não é palavrão pesado. Aí vem a necessidade de nós estarmos aprofundados nas sagradas escrituras. Para quê? Não para debater, não para humilhar irmão, mas para defender o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo e dizer: ei, tem alguma coisa a ver? Sim, a palavra no livro tal, do capítulo tal, do versículo tal, fala que nós devemos andar com tais vestimentas. A palavra do verdadeiro evangelho no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal, na epístola do evangelho tal, fala que nós devemos vigiar com tais palavras, vigiar dando uma boa conduta, vigiando dando bom exemplo. Mas se eu não estiver nem aí pela palavra, como que eu vou defender a palavra? Como que eu vou defender o verdadeiro evangelho se eu estou acomodado? O tempo que eu tenho para estudar a palavra, o tempo que eu tiro para assistir a novela, o tempo que eu tenho para orar, para fortalecer o meu espiritual, eu tiro para assistir filme, eu tiro para sentar no meio das pessoas que fazem fofoca e ali acabo me corrompendo com a fofoca também. É o Senhor dizendo: aproveita o teu tempo para comer a palavra, para se encher da palavra, para orar, para jejuar, para fortalecer o seu espiritual, porque uma hora ou outra eu, você, nós iremos precisar de termos esta palavra, além de ler na hora, também estar primeiramente em nossos corações e em nossas mentes, para estarmos aptos e preparados para defendermos ela. Inversões de valores, instituição dos homens. Se eu sou mulher, eu tenho o pleno direito de escolher se eu quero virar um homem. O homossexualismo, instituição dos homens, instituição do mundo. E se eu sou homem, eu tenho o meu pleno direito de falar que eu sou mulher. Aí vivemos no meio de uma nova geração, em que agora, quando chega aqui na frente o irmão, por exemplo, e fala: a paz do Senhor, igreja, com todo respeito assim, comparado na analogia, na comparação, aí o varão barbudo, a
mas tem julgamento mediante a ré da palavra do Senhor. Está no pecado, mas se quiser se arrepender, ainda tem tempo, ainda tem chance, ainda tem libertação, ainda tem a oportunidade de garantir a salvação. O Senhor disse em Mateus capítulo 7, versículo: não julgueis, para que não sejais julgados, porque da medida que julgarem vos serão medidos. Mas não parou por aí. Aí vem no versículo 2, versículo 3: se você tiver um ardeiro no teu olho e querer tirar a travinha que está no olho do teu irmão, não pode, mas primeiro tire, continua dizendo, irmão, primeiro tire o ardeiro maior do teu olho, para depois querer tirar a trave do teu irmão. A palavra não proíbe de julgar, é para julgar sim, mas não julgar condenando, mas sim julgar mediante a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Instituição do homem, do mundo, eu sou homem para aspirar mulher, sou mulher para aspirar homem. Instituição de Deus. Livro de Gênesis capítulo 1, versículo 27. Aleluia, glória a Deus. Aonde a palavra vai te dizer que Deus, quando criou o homem, no último, na parte B ou parte C, a palavra vai te dizer, criou macho e fêmea. Mesmo Gênesis agora, capítulo 2, instituição de Deus, capítulo 2 de Gênesis, versículo 24, deixará o varão, o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Glória a Deus, aleluia. Tem mais? Livro de Levítico, a instituição de Deus. Levítico capítulo 20, versículo 13: e o homem que se deitar com outro homem, como se fosse o homem se deitando com mulher, isto é uma abominação diante de Deus. Aleluia. A instituição do homem, pode ter homossexualismo, pode ter gay, pode ter sapatão. A instituição de Deus, Ele criou macho e fêmea, Ele criou menino e menina, Ele criou ele e ela, Ele criou o varão e a varoa. E como costumo dizer, o que passa disso decandora é decantar. O que passa disso da constituição de Deus, isto é abominação, é algo impuro diante do Senhor. Glória a Deus. Isto é uma inversão de valores, que é como até na lei estão permitindo o varão se casar com o varão, a varoa se casar com a varoa. Aí depois disso, se o pastor Alaí, que já conhecemos, dizer, a Bíblia não ensina assim, não posso fazer esse casamento. Aí fica do membro que está com varão e varão, membro não pode se dizer, que está, frequentando na verdade. Ali, pastor Alaí, eu quero casar com o varão quer casar com o varão. A pastora Alaí, não posso fazer isso, porque a Bíblia não ensina assim. Aí a risca do varão que quer casar com o varão, ir lá na justiça e denunciar o pastor Alaí. Porque a lei está permitindo isso, como que a lei está demoníaca. Aí tem também as inversões de valores dentro da família. Vivemos no meio de uma nova geração que o pai e a mãe já perderam, como costumo dizer, já perderam a autoridade do filho. Parece que o filho, a filha manda mais do que o pai, manda mais do que a mãe. Mãe, eu vou ali, não vai não, eu vou sim, tá saindo. E o pai e a mãe ali deixam de relevar de qualquer jeito. Aí o filho vai crescendo na rebeldia, um corrige e outro passa a mão na cabeça. O pai vai corrigir, a mãe diz, não,
e Abiú, dois irmãos, foram diante do altar do Senhor. De qualquer maneira, apresentaram fogo estranho diante do holocausto. Aí o Pai Celestial, não se agradando com isto, ele consumiu os dois na mesma hora. Por quê? Porque foram apresentados no holocausto, mas foram apresentados de qualquer maneira, foram apresentados de qualquer jeito, foram apresentar fogo estranho, e o nosso Pai Celestial não se agradou nem um pouco disso. Aleluia, glória a Deus. Povo em Finéias, 1 Samuel, capítulo 3, 4 vem dizer que eles foram para a guerra, que toda vez que alguém ia levar a sua oferta, o seu animal cevado, o seu animal imaculado para sacrificar, Ofni e Finéias já estavam na porta do templo, com um garfo de 3 pontas. E toda vez que eles tentavam entrar no templo, Ofni e Finéias estavam com um garfo de 3 pontas, já pegavam a oferta deles crua. Ali diziam: calma, ô. Eles eram sacerdotes, irmão. Sacerdote Ofni e sacerdote Finéias. Deixa nós pelo menos levar a nossa oferta no holocausto queimado no incensário. Aí depois vocês fazem o que vocês quiserem. Aí o Ofni e Finéias: não, nós agora vamos pegar a força. Aí ela pegava a oferta crua. Resultado: quando eles foram para a guerra uma vez, Ofni e Finéias na frente da peleja, nesse 1 Samuel capítulo 4, eles perdem vários homens dentro do seu exército, perdem para o filisteu, o povo de Deus perde para o povo inimigo, para o povo filisteu, o povo de Israel perde para o povo filisteu. Aí Ofni e Finéias não entendendo nada, nós somos o povo de Deus, por que perdemos a guerra? Aí eles voltam pensativos: não, vamos fazer diferente. Eles vão tremer na base, porque nós vamos pegar a arca da aliança, a arca do conselho. Aí pegam o conselho e vão novamente afrontar o povo filisteu. Ofni e Finéias estavam de qualquer maneira. Eles foram de frente à batalha. Os dois morreram, alguns dos homens também perderam a batalha, e o pior, o povo filisteu roubou a arca da aliança. Aleluia, glória a Deus. Aí um sobrevivente veio jogando cinza na sua cabeça e correndo para trazer a má nova. Não era boa nova, mas sim a má nova, a má notícia, jogando cinza na sua cabeça desesperado. E o pai do Ofni e Finéias, que morreram, sacerdote Eli, de aproximadamente 98 anos, assentado na cadeira, Glória a Deus, aleluia. já não enxergava direito, a Bíblia fala, 1 Samuel 4. Aí ficou pensativo: será que ele vai trazer uma boa notícia ou uma má notícia? Qual notícia que esse homem vai trazer? Aí o homem começa a trazer a notícia: ó Senhor sacerdote Eli, o povo de Israel, mais uma vez, perdeu a batalha. Aí o sacerdote Eli, na mesma posição na cadeira, 98 anos. Aí a segunda notícia: e tem mais, sacerdote Eli, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram na batalha. O sacerdote Eli, mesmo falando que foram os filhos dele que morreram, ficou ali normalmente, entre aspas se dizer. Mas na terceira notícia, e agora a terceira notícia ao sacerdote Eli: a arca do concerto foi tomada ou roubada. Falou que o povo de Israel perdeu, o sacerdote Eli ficou normal, vamos dizer, em força de expressão. Falou que os 2 sacerdotes e os 2 filhos dele, Ofni e Finéias, morreram, ficou na mesma posição. Mas quando disse que a arca da aliança, a arca do concerto foi tomada, foi roubada, a Bíblia fala que ele caiu para trás, quebrou o pescoço
Dependendo de onde a arca estivesse, ia trazer bênção ou maldição. Quando veio para Obed-Edom, o que não frutificava passou a frutificar. O que não dava certo passou a dar certo. Por quê? Porque era a arca com a presença de Deus. Mas agora não estamos mais no tempo da lei, estamos no tempo da graça. Não é necessário nós pegar a arca, chegar ali. Os levitas que carregavam a arca tinham essa responsabilidade de carregar a arca para carregar a presença. Não precisa de carregar mais a presença, a arca, para dizer que estamos carregando a presença. Por quê? Primeira epístola de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo adiante, apóstolo Paulo disse que nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor. Não precisa de carregar a arca para a presença estar dentro da arca, mas aonde você vai, a presença vai com você. Se você levanta a mão como nosso irmão José Miguel levantou, a presença, Espírito Santo, a presença do Espírito Santo levantou a mão juntamente com ele. Se você se assentou após ter se enjoelhado após a oração, a presença se enjoelhou juntamente com você. A cada passo que você dá, a presença do Senhor dá um passo juntamente com você. Por quê? Porque você é o templo do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Fecha parênteses. Nadab e Abiú, dois irmãos, morreram diante do altar porque apresentaram fogo estranho. Ofni e Finéias morreram na batalha e fez com que o povo de Israel perdesse a batalha e ele do mais perdesse a presença. Por quê? Porque estavam de qualquer maneira ali quebrando o protocolo da apresentação da oferta, como veio no holocausto, como veio no incensário. Glória a Deus. E no dia de hoje, vivemos no meio de uma nova geração que é qual quantos irmãos e quantas irmãs estão na posição de Nadab e Abiú. Louva ao Senhor, prega a palavra, ora, mas ali não está chegando na mão de Deus. Por quê? Porque como Nadab e Abiú é fogo estranho. Faz a obra do Senhor, está todos os dias no templo, na igreja, nos cultos, mas o Senhor não está recebendo. Por quê? Porque estava de qualquer maneira como os dois irmãos Ofni e Finéias, e a responsabilidade novamente cai nas costas do pastor. Por quê? Porque se está pregando de qualquer maneira, se está louvando de qualquer jeito, é porque o pastor, o dirigente, está permitindo. Glória a Deus. Aleluia. Aí vivemos no meio de uma nova geração, não somente os pastores, mas alguém dirigente, seja do jovem, das irmãs, do conjunto de irmãos, se tiver. Nossa, irmão, ele falou mistério, falando que estranho, sapateou. Irmão, passa o seu contato para poder pregar no próximo culto, na nossa igreja. Nem conhece, irmão. Nunca viu irmão, só porque pregou bonito, só porque falou mistério, irmão. Qual que é o seu contato? O irmão cobra para pregar, cobra não, vem no próximo culto. Nem sabe de onde o irmão saiu, nem conhece a vida do irmão ou da irmã. O irmão vem pregar nessa igreja. É o Senhor dizendo: não coloque qualquer um em cima do meu altar, porque o meu altar não é brincadeira. O meu altar não é um palanque onde a pessoa sobe e faz uma apresentação, mas quando mas o meu altar é um lugar sagrado, o meu altar é um lugar separado, o meu altar é um lugar santo e não pode subir nele de qualquer jeito, de qualquer maneira.
caso agora, tanto no familiar, onde a inversão de valores mudou, que o pai e a mãe tem que obedecer, tem que respeitar o filho. E também nas igrejas, onde qualquer um pode pregar, qualquer um pode louvar, qualquer um pode fazer a obra, qualquer um pode ser levantado a presbítero, a pastor, a missionária, a evangelista, a diácono. Já não é mais como antigamente. Entre as se dizer, tem os remanescentes ainda, não vamos dizer no modo geral. Temos remanescentes, mas na maior parte, a irmã é bonita, você levantar missionário. O irmão prega bem, fala em mistério, fala em mistério, dá lugar, entra no mistério. Vem congregar com nós, eu vou te levantar pastor amanhã mesmo, para ser missionário na minha obra. Mas olha lá em Atos, capítulo 2 ou 3, capítulo 1, se não vai lembrar, vai para o capítulo 1. Nos últimos versículos, era um número simbólico, o número 12, na quantidade dos discípulos. Era um número simbólico. Jesus tinha muitos discípulos. Lucas capítulo 10, se não vai a memória, fala que o acertamento de Jesus Cristo deu ordem para 70 discípulos fazerem obra nas aldeias. Aí disse 70 discípulos, vão em dois nas aldeias, pregue a minha palavra. Se a casa for digna de paz, deixaria a minha paz. Se não for digna de paz, então carregue a paz contigo. Se receber bem, faz a minha obra. Entre na casa, ora, prega, faz a minha obra. Mas se virar as costas para vocês, então bate a sola do sapato na porta da casa deles e vai procurar outra casa nessas aldeias. Deu ordem para 70 discípulos, mas o número simbólico foi apenas 12 que de fato eram que andavam mais com ele. Aí houve aquele caso em que Judas Iscariotes se precipitou pelo erro que fez, traiu Jesus Cristo, entregou Jesus por 30 moedas de prata. Não é julgando condenando ao discípulo Judas Iscariotes. Abrindo e fechando parênteses. Judas Iscariotes traiu Jesus. E pregando, quando traz Jesus pecando, vendo novela, xingando, vestindo roupas indecentes, fazendo isso, fazendo aquilo, também traindo Jesus. Amém. Aí pelo mau exemplo do Judas Iscariotes. Mas os evangelhos falam que ele não gastou as 30 moedas de prata. Ele se arrependeu, pegou as 30 moedas, foi até os. É bíblico, não vai ser algo de heresia, estudo teológico, estudo. Não, é a Bíblia que fala, o Evangelho que fala. Não é me exaltando também, Pai, glória de Deus, é claro. Mas a Bíblia fala, o Evangelho pode ir procurar para vocês verem que frisam mais, Judas Iscariotes traiu Jesus. Mas a Bíblia fala que ele pegou as 30 moedas, não gastou. Ele foi e te encontrou o sumo sacerdote para devolver as 30 moedas de prata. Mas os sumos sacerdotes não quiseram receber. Eles falaram, não, agora o problema é seu para lá. Não queremos essa 30 moedas. Você já errou, já fez, já perdeu, já tem 30 moedas de prata, agora o problema é seu. Aí poderia virar, aceitou, então vou pegar essa 30 moedas. Não. Ele pegou essa 30 moedas, viu que não quiseram receber de volta, jogou assim no templo e foi se matar. Com certeza, irmão, pelo arrependimento que ele teve, como o discípulo Pedro que negou Jesus 3 vezes, mas foi o mesmo Pedro que em Atos 2 ou 3, capítulo 3, foi o mesmo Pedro que estava juntamente com João, que profetizou na vida daquele paralítico: não temos nem prata nem ouro, mas o que temos e tu te damos, levanta-te e anda. O mesmo Pedro que negou Jesus lá atrás 3 vezes é o mesmo Pedro que pregou, deu um discurso, nem foi uma pregação, deu um discurso para ali o povo de Israel, e através do discurso do discípulo Pedro foram ganhas quase 3.000 almas para o Senhor. Aleluia. Prosseguiu com o seu ministério. Por quê? Porque ele se arrependeu. Então cremos que Judas Iscariotes poderia também se arrepender e continuar o ministério, mas ele precipitou
voltando lá atrás, se matou então de 12 pelo número simbólico da quantidade de discípulos que acompanhavam Jesus, passou a ser 11, porque diminuiu um dos Iscariotes. Aí veio, se não para a memória, o discípulo Pedro mesmo, pegou 2 homens, agora esqueci o nome, Aleluia. mas ele falou: ó, vamos jogar na sorte, mas debaixo de uma oração diante do Senhor. Aonde a sorte bater ou virar, se direcionar, dando o seu desígnio, entre os dois, um será o substituto de Judas Iscariotes. Não foi Pedro ali, se não vai a memória, botando, o irmão ali é mais bonito que você, ele vai ser o novo discípulo. O irmão ali, ele tem mais tempo, nós conhecemos ele mais, nós estamos conhecendo ele. Não, foi debaixo, foi na sorte, mas debaixo de oração. Nós vamos orar unanimamente e o Senhor irá direcionar quem será o substituto na obra do Senhor para ser o novo discípulo. Não é como hoje em dia, vou levantar é por isso, irmão, que a pessoa é levantada terminando, é levantada presbítero, não aguenta pressão, é levantada hoje e daqui uma semana já sai da presença do Senhor. Por quê? Porque não foi debaixo da direção de Deus, não teve uma preparação, a pessoa não se fortaleceu, foi levantada de qualquer maneira e tudo que acontece fora da direção de Deus está errado. Glória a Deus. Primeiro consulte ao Senhor. Primeiro peça confirmação a Ele, para depois tomar nossa própria decisão debaixo da direção do Senhor.